Bom, é, meu nome é Frederico Silveira, eu vou fazer uma apresentação sobre a internet. O público-alvo dessa apresentação são estudantes universitários do curso de Introdução à Ciência da Computação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Inicialmente, vou fazer uma apresentação, sobre a mim, primeiramente. Eu sou graduado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia. Tenho mestrado em Computação Aplicada no ano 2018 pela Universidade Estadual de Feira de Santana, também na Bahia. E atualmente sou analista de Tecnologia da Informação desde o ano 2010 na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Cruz das Almas. Bom, já fui professor substituto nessa mesma universidade de 2011 a 2013 e fui professor também na Faculdade de Ciências Empresariais em Santo Antônio de Jesus, aqui na Bahia, nos cursos de redes e análise e desenvolvimento de sistemas. Também estou atualmente como professor substituto na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, lecionando as disciplinas de processamento de dados 1 e 2, compiladores e também a disciplina de Introdução à Ciência da Computação para o curso de Agronomia. Bom, como eu falei, o público-alvo são alunos universitários da disciplina de Introdução à Ciência da Computação, da UFRB. O que é a internet? Então, a internet ela tem hoje um impacto na sociedade atual gigantesco. A gente não pode hoje pensar o mundo da forma que a gente vê sem a internet, o que demonstra uma importância gigantesca nas nossas vidas. E a gente precisa ter uma necessidade de compreensão de alguns conceitos básicos. Então, a internet é uma rede global de computadores em que basicamente a gente tem uma troca de informações e acesso a recursos online em todo o planeta. Um pouquinho da história, Vamos fazer um recorte de algumas datas, Então, de 69 a 83 a gente tem alguns eventos que aconteceram sobre a internet, mas eu trago destaque apenas desses que eu considero mais importantes, Então, em 69 a gente pode considerar como surgimento da internet, Ela surge nos Estados Unidos como um projeto militar que foi conhecido como ARPANET. Em 83 a ARPANET ela muda o protocolo de comunicação que ela tinha até então, que era o NCP, para o novo, o TCP/IP, que é o que a gente utiliza até os dias atuais. A partir da década de 90, a gente vai ter o surgimento das conexões de escadas, e aí a gente passa a ter um acesso ao público geral da internet, e a gente passa a ter também conteúdo, como textos e hiperlinks. Já no final da década de 90, a gente vai ter o surgimento da banda larga, com o avanço das conexões em todo o planeta. E a partir dos anos 2000, a gente pode estar dizendo que a gente tem como principal característica na internet justamente a conectividade. Então a gente passa a ter uma pluralidade de meios de comunicação, TVs, smartphones, tablets, mais atualmente veículos, eletrodomésticos também. Então a gente vai ver isso mais adiante. Então, basicamente, a gente pode dizer que a partir dos anos 2000 a gente tem essa conectividade como a principal característica na história da internet. Qual a importância que a internet vai ter no dia a dia do mundo como um todo? A principal delas talvez seja a comunicação, além do acesso a informações, transformação de setores como comércio, educação, entretenimento. Então, se a gente pensar naquela escalazinha que a gente viu a partir dos anos 2000, se a gente pensar hoje na população que nasceu a partir do ano 2000, que já nasce na internet, dificilmente ela vai conseguir entender o mundo dela sem a utilização da internet. Já uma outra parcela da população, de antes do ano 2000, de antes da década de 90, final da década de 90, quando a gente tem o surgimento da banda larga, a gente vai conseguir fazer essa diferenciação. Então a gente vai conseguir diferenciar como a educação é hoje, com o avanço da internet, com a educação EAD, e como a educação era na década de 80, na década de 90. Acesso a informações também. Então hoje a gente tem ferramentas como o Google e outras ferramentas de pesquisa
que nos facilita, né, a fazer as inúmeras pesquisas, artigos científicos, trabalhos acadêmicos, entre outros, e ao mesmo tempo acesso a notícias de um modo geral, né? Então, até a certa data da nossa história, a gente tinha que ter acesso a jornais televisivos, né, os horários tradicionais, ou jornais impressos. Hoje a gente pode ter acesso à informação, a notícias, quase que instantaneamente de quando elas acontecem. Então, como que a internet funciona, né? A gente precisa, primeiramente, ter uma infraestrutura, né, que vai garantir que ela, como um todo, funcione. Então, a gente precisa de redes de computadores que funcionam basicamente com servidores e clientes, né? A gente tem até aqui um gifzinho aqui do lado que vai estar explicando esse processo. Eu tenho um servidor no centro, 3 computadores, 3 clientes, que é o que a gente chama, e a comunicação acontecendo entre eles, né? A rede seria justamente o que está a mensagem sendo enviada do computador ao servidor e vice-versa, né? Então, para que isso aconteça, né, a rede de computador, a gente precisa de servidores, que é o que eu tenho aqui no centro. Vou precisar de cabos para fazer as conexões, né? Pode ser fibra ótica, pode ser cabos wireless, né? No caso não vai ter cabos, é conexão sem fio, ou par trançado, que é aquele cabozinho azul que a gente conhece tradicionalmente, né? Que tem o conector RJ45. Então, esses cabos ou essas conexões, como a gente pode falar, é justamente o que a gente vai ter aqui para estar fazendo a comunicação dos clientes com os servidores, né? Essas comunicações também vão necessitar de equipamentos como roteadores e switches. Então, isso é o que a gente tem na infraestrutura, mas eu vou precisar do lógico, né? O que é o lógico, né? Como que vai funcionar. Então, o principal protocolo de comunicação na rede é o protocolo de internet, né? Ou Internet Protocol, ou IP, como muita gente conhece, em que a sua função é justamente endereçar, né, e encaminhar os pacotes que trafegam na internet. Então, essa imagem ao lado aí eu vou ter um cliente enviando pacotes de internet para um servidor, e essa comunicação ele vai retornar, né? Então, eu faço a comunicação cliente-servidor, o servidor devolve para o cliente, e isso a gente está fazendo a comunicação dentro da rede, que é aquela imagem que a gente tinha no slide anterior, onde eu tinha 3 clientes com um servidor e a gente conectando, né, fazendo a comunicação entre os clientes. O que a gente pode chamar a atenção também do Internet Protocol, né, ou do IP, é o endereçamento, né? A gente teve um esgotamento de endereços com IPv4 e os administradores de rede, né, como a gente chama, tiveram que pensar na solução para resolver esse problema da escassez de endereços, né? A gente criou-se o IPv6, que deu uma quantidade muito maior de endereços, e por enquanto tem dado conta, né, naquele problema que a gente tinha, que era esgotamento de endereços com IPv4. Provavelmente a gente vai chegar num ponto que o IPv6 vai também saturar, vai ter que ser criada uma nova versão e assim sucessivamente, né, para que a gente tenha a quantidade de endereços necessários da internet. Uma das grandes vantagens da internet, a gente pode citar hoje em dia, é a comunicação, né? Então a gente tem métodos e ferramentas de comunicação que se aplicam tanto à web, temos redes sociais, dispositivos móveis, e aí eu vou ter benefícios e características, né, para cada um deles, né? O principal benefício na comunicação é a redução de custos, né? Então, hoje, para a gente se comunicar com pessoas, sei lá, do outro lado do planeta, eu não preciso necessariamente de uma ligação telefônica ou de uma ligação via celular. A gente pode fazer isso através de uma comunicação VoIP ou até mesmo a partir de comunicações e mensagens instantâneas, né? Então, além disso, maior alcance, vai ser muito mais fácil mensurar essas comunicações, né? Características da comunicação, relacionamento, engajamento, conteúdo. E as principais ferramentas que a gente vai ter, né, nessa comunicação, eu já citei uma delas, que são as mensagens instantâneas. Eu tenho ainda e-mails, redes sociais, sites, blogs, entre outros.
Para a gente utilizar geralmente a internet, a gente utiliza navegadores, né? Então, são aplicativos, né, que vão nos servir justamente para a gente conseguir acessar sites na web, né? Hoje, muitas empresas já desenvolvem seus próprios aplicativos, né? E o que acaba não tendo a necessidade de utilizar os navegadores, mas a função do navegador é justamente servir para estar acessando sites na web. Vou ter navegadores de diversos tipos, né? Vou ter navegadores para desktop, ter navegadores para dispositivos móveis ou smartphones. E a gente tem também para outros dispositivos como Smart TVs, que vão ter navegadores específicos, né? Do lado esquerdo aqui eu tenho um gráfico, né, com a popularidade, com os principais navegadores, principais browsers, né, como a gente também conhece, utilizados no mercado, né? Então, o mais utilizado hoje é o Chrome, em segundo o Internet Explorer, em terceiro o Mozilla Firefox. A versão mais antiga do Internet Explorer também continua sendo utilizado, e em quinto colocado o Safari, que é o sistema operacional da Apple, né? Que são utilizados nos computadores da Apple. Então, dando sequência, é necessário a gente falar de segurança, privacidade e redes sociais, né? Da mesma forma que a gente tem uma comunicação e vantagens cada vez maiores com a utilização da internet, cresce a preocupação com segurança e privacidade. Então, segurança, basicamente, para a gente ter uma navegação segura, é necessário a utilização de antivírus. A gente vai ter firewalls também, né, do sistema operacional, que são utilizados para garantir uma segurança. Criptografia, também uma ferramenta bastante interessante. Utilização de senhas fortes, entre outros, né? Mas a gente que trabalha na área de TI, a gente sempre fala, não adianta eu ter tudo isso e não ter a consciência do que é que eu vou estar utilizando, clicando, onde está clicando, né? Então, se eu recebo um e-mail ou se eu recebo um link de um remetente desconhecido, a principal segurança que vai ter nesse caso aí é eu não abrir, né? Então, talvez esse seja a principal característica da segurança, que é o próprio usuário saber o que clicar, onde clicar, né? Então, antivírus, firewall, criptografia, utilização de senhas mais fortes, eles vêm para auxiliar, mas o principal é mesmo a utilização da gente, né, por a gente nos computadores. Junto com a segurança, uma questão que preocupa cada vez mais aos usuários é a privacidade, né? Então, aí aqui a gente tem que ter o cuidado ao compartilhar nossas informações, né, no meio online. Existem algumas ferramentas, né, a nível de Brasil, por exemplo, foram criadas duas ferramentas, né, duas leis para melhorar, né, para garantir uma privacidade maior dos usuários na utilização da internet. Então, a primeira delas é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é de 2018, e a gente tem o PL 2630 de 2020, que é a Lei Brasileira de Liberdade da Internet, Responsabilidade e Transparência Digital na Internet. São mecanismos que vieram, né, para garantir uma melhor privacidade, ou que a gente tenha a quem recorrer caso a gente tenha a privacidade, por exemplo, invadida ou qualquer coisa do tipo. As redes sociais, eu trago aqui 3 gráficos para a gente estar avaliando, né? Nesse primeiro gráfico aqui à esquerda, a gente vai ter aqui um gráfico da Capterra, onde ela fez uma análise por países, né, da frequência diária de acesso nas redes sociais realizada pelos usuários nesses países. Então a gente vai ter aqui Brasil, Espanha, França, México e Reino Unido. E a gente vai ter aqui embaixo, né, em amarelo, o percentual de pessoas que utilizam uma vez por dia, em vermelho de 1 a 3 vezes por dia, nesse azul com a tonalidade mais escura de 3 a 10 e no azul com a tonalidade um pouquinho mais fraca, mais de 10 vezes ao dia. Aí aqui o que a gente pode destacar é
Uma vez ao dia, o país que menos utiliza é o Brasil. Então aqui são 6% da população brasileira utiliza apenas uma vez ao dia as redes sociais. Já no outro extremo, né, que é mais de 10 vezes ao dia, o Brasil, né? Então, se a gente tem o menor percentual que utiliza apenas uma vez ao dia, a gente vai ter o maior percentual que utiliza mais de 10 vezes ao dia, chegando a 41% de usuários, né? Quem mais se aproxima desses números é o México, com 31%, mas países como Espanha, França e Reino Unido, a gente chega a ser quase 3 vezes mais a quantidade de usuários acessando mais de 10 vezes ao dia. Eu tenho aqui ainda as plataformas, né, de redes sociais mais utilizadas no ano 2021, quantidade de usuários que a gente tem em milhões, né? Então Facebook, YouTube, WhatsApp na ordem. Facebook com quase 3 bilhões de usuários, YouTube um pouquinho mais de 2 bilhões e o WhatsApp com 2 bilhões de usuários. E aqui do lado direito a gente vai ter redes sociais que tomam mais de 1/3 do tempo online, né? Tempo na internet dedicado a atividades com mídias sociais. Então, quanto que eu utilizo do meu dia a dia, né, com mídias sociais em percentual, né? Então, em 2013 eu utilizava 26%, em 2019 esse número chega a 36,4%, e a gente tem meio que uma estabilidade nos anos seguintes, que vai variar dos 36% a 35% do dia, né, para pessoas de 16 a 64 anos, né, utilizando as redes sociais. Dando sequência, a gente vai agora se encaminhando para a conclusão, né? E aí a gente pensa o que imaginar para o futuro da internet, né? Então eu trago aqui alguns elementos, né? A primeira delas é a internet das coisas, o IoT. Então está cada vez mais comum a gente conectar tudo ao mesmo tempo, né? E tudo ao mesmo tempo é que vai envolver desde smartphones, a eletrodomésticos, a veículos, mas também a gente pode ter sensores, né? Eu posso ter um sensor de temperatura no próprio veículo, conectado via internet. Eu posso ter um sensor de umidade numa casa para verificar ar-condicionado, a temperatura também. Então isso a gente vai estar conectado na grande rede, e aí daí vem o nome internet das coisas, que eu vou estar fazendo a comunicação de todos os dispositivos. Além disso, a gente tem também as tecnologias emergentes, como o 5G, está sendo popularizado agora. Países lá fora do Brasil já têm avançado o 5G, a gente começou a desenvolver recentemente no Brasil algumas cidades. Além disso, a inteligência artificial está bastante comum, bastante presente hoje nos nossos dias, né? ChatGPT e outras ferramentas. E a realidade virtual, né? Então a realidade virtual ela vai permitir, por exemplo, nas aulas né, de biologia, de química, que a gente consiga ver mecanismos, né, em três dimensões, para que facilite o aprendizado dos estudantes do modo geral. Então essas são algumas das perspectivas que a gente pode imaginar para o futuro da internet, que na verdade já estão presentes hoje em grande parte da sociedade. Bom, é isso. Eu agradeço pela atenção, e esse foi um pouquinho para a gente falar rapidamente, né, sobre a importância da internet, o que é a internet, né? Muito obrigado.